Olá, você que acompanha nosso canal, a alegria é muito grande contar com a sua audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nada melhor do que refletirmos um pouco no caminho da educação. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do conflito. E o conflito é algo de extrema importância. É algo que favorece o crescimento, o desenvolvimento, o nosso avançar. É a partir do conflito que eu levo um pouco para a palavra crise, que nós vamos ter nos desenvolvimentos do nosso crescimento enquanto ser humano. Infeliz do ser humano que nunca passou por uma crise, que nunca passou por um conflito. Crise aqui, não no sentido médico, uma crise nervosa, uma crise de ansiedade, não. É claro que quando nós estamos num conflito comigo mesmo, conflito com a ideia do outro, conflito com a realidade que estamos, há alguns gatilhos que são disparados. E no primeiro momento é importante isso acontecer. Por quê? E ainda mais no contexto escolar. Eu digo que na escola é o ambiente ideal para nós vivermos todas as crises. Enquanto relacionamento, eu posso ter uma crise de ansiedade porque eu não consegui fazer o trabalho e eu tenho que entregar esse trabalho. Eu posso ter uma crise porque eu estou dialogando com meu colega sobre um ponto do trabalho e nós não chegamos num consenso. Eu posso ter uma crise porque o professor, ou um conflito, porque o professor, a professora está falando uma situação e eu não estou entendendo e isso está gerando um conflito, uma crise interna. Vocês estão vendo que eu estou usando crise e conflitos quase que sinônimos. Claro, cada palavra tem a sua distinção, mas esses pontos são de extrema importância, porque é na crise que eu sinto, é no conflito que eu vivencio, que eu vou tendo o crescimento. Se eu tenho um conflito num trabalho em grupo, isso é importante porque lá na frente, quando eu estiver no meu posto de trabalho, que eu estiver com outras pessoas, eu vou saber lidar com opiniões distintas. Eu vou já ter resolvido alguns conflitos aqui no contexto escolar. E muitas vezes nós vamos vendo que os pais, os pedagogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, todos esses eu estou falando que são áreas que eu conheço, eu faço parte. Às vezes a gente quer evitar a crise, a gente quer evitar o conflito. E eu gostaria de lembrar que é nesses conflitos e nessas crises que nós vamos crescendo, que nós vamos desenvolvendo. Se hoje eu sou um ser humano melhor, é graças a alguns conflitos que eu tive. Conflitos com a minha mãe, conflitos com os meus colegas de trabalho, da escola, conflitos com algumas meninas, conflitos com alguns meninos. Eu tive algumas crises também, eu tive alguns excessos também, mas precisei aprender. E aqui vem um aprendizado que não estão nos livros, não estão nos artigos, mas está onde? Na convivência. Mas precisamos lembrar que o nosso jovem, a nossa criança, o nosso adolescente, ele teve um lapso, ele teve um momento que ele não pôde ter esses conflitos, que seja na pandemia ou em outros momentos que às vezes nós colocamos nas bolhas. Então a reflexão de hoje, e isso pode auxiliar, é como nós vivenciamos os conflitos dos nossos filhos e filhas. Como nós vivenciamos as crises dos nossos filhos e filhas, dos nossos educandos e educandas. Isso é extremamente importante, porque a partir da resposta que você oferece, eu posso estar auxiliando na formação de um novo ser humano mais forte para lidar com aquelas crises, ou eu posso estar auxiliando na formação de um dependente, que sempre vai necessitar da minha pessoa para responder algumas coisas. E notem, na sociedade que nós estamos vivendo hoje, nas escolas que nós vivemos hoje, nós estamos indo muito mais para o segundo ponto do que para o primeiro. E às vezes, não vou falar quem é o culpado,
mas nós somos ou podemos ser um dos responsáveis na formação desse segundo ser. Um abraço, boa semana e bom momento de vida para você.